Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cheguei Lá, um programa promovido pelo Gran Cursos Online, onde o concurseiro vira notícia depois da aprovação. E hoje eu vou bater um papo com a Jordana Felipe Mariano. Ela foi aprovada aí no concurso o concurso da Secretaria de Educação no cargo de professor efetivo. Seja muito bem-vinda, Jordana. Obrigada. Vamos entender melhor aí como é que foi essa sua rotina de estudo. Você foi aprovada aí para professora de educação básica, né, em língua portuguesa? Isso. Como é que foi a sua rotina? Quando você começou a estudar de fato para esse concurso? Em 2015, começaram os rumores de que ia sair o edital. Só que o governo ficou enrolando, mas ainda assim que surgiram os rumores, eu comecei a estudar. Isso em outubro de 2015. Eu comecei a fazer o cursinho presencial no Gran Curso da Samambaia e fiz uma vez, e aí o ano acabou de 2015, não saiu o edital, e aí renovaram o meu contrato lá, então eu fiquei ainda um outro segmento do cursinho presencial, só que eu percebi que eu não me adaptei, porque eu não conseguia, às vezes, acompanhar o ritmo do professor, já que era a minha primeira vez com concurso, e aí eu resolvi passar pro online, que eu acho que seria uma modalidade melhor estudando em casa, porque eu poderia voltar aos vídeos, pesquisar na internet de forma simultânea, e eu me sentiria mais à vontade em casa estudando. E foi de fato o que você fez? Foi. Como é que você montou a sua rotina de estudos? Como era? Eu dividi por dias, por exemplo, eu começava com uma matéria que fosse mais tranquila para mim, como português, que já era uma coisa que eu tinha um pouco mais de domínio, uma matéria que eu tinha um pouco mais de domínio, e aí eu geralmente combinava com uma que fosse mais difícil, como direito administrativo. Eu não tinha qualquer conhecimento sobre direito administrativo, então eu dava mais prioridade para essas matérias que eu não conseguia lidar muito bem. Quando saiu de fato o edital, que aí eu soube o que ia cair no concurso, aí eu foquei na área de conhecimentos pedagógicos, porque aí eu já tinha uma base do que ia cair em direito administrativo, lei orgânica e português, e aí eu comecei a focar mais nos conhecimentos pedagógicos. Você estava fazendo outra coisa além dos estudos? Estava trabalhando, eu trabalho no colégio com correção, e era um pouco puxado, mas ainda assim deu para conciliar, porque eu também trabalho em casa. Então eu tinha que conciliar os dois em casa, o que era um pouco mais difícil, mas também facilitava um pouco. Sua rotina de estudos mudou depois da publicação do edital? Com certeza, ficou muito mais pesada, porque agora, como eu sabia do que de fato cairia, eu precisava me preparar melhor. Então não só a questão de estudar mais, como fazer mais exercícios para estar mais preparada. Essa foi a técnica utilizada para você se adaptar mais, para você ter uma qualificação, uma qualidade melhor no estudo? Com certeza, porque quando a gente conhece bem a banca, por exemplo, a gente sabe mais ou menos como ela vai cobrar aquele conteúdo na prova. Então, fazer cada vez mais exercícios do CESP ajudou demais para poder realizar a prova. Todo concurseiro tem digamos assim, um hábito, um toque, desenvolve ali uma técnica. Você desenvolveu alguma? Eu acho que era copiar aquilo que o professor estava falando, porque eu conseguia fixar melhor o conteúdo. Porque quando eu estava escrevendo, eu tinha que estar acompanhando de uma forma mais cognitiva mesmo. Então, tinha que fixar antes o conteúdo para eu conseguir escrever. Então, eu meio que revisava ao mesmo tempo que eu anotava. Eu não achava, por exemplo, só escutar o suficiente. Porque se eu quisesse revisar, por exemplo, os tópicos que eu considerava mais importantes estavam no meu caderno. Então, quando a prova foi se aproximando, eu lia o caderno desde o início até o final, todos os dias, para conseguir revisar até aqueles tópicos antigos que eu já tinha visto. E você participava do fórum de dúvidas? Você era daquela que mandava mensagem pro professor, olha, eu tô com dúvida nisso, naquilo? Não, não. Mas eu gostava muito de acompanhar o que eles estavam divulgando no YouTube do Gran também. Eu assistia às aulas que eles publicavam lá, porque às vezes eram dicas mais rápidas. Mas assim, eu nunca me senti muito à vontade de tirar dúvida, porque eu achava que eu não tinha o conhecimento necessário para conversar com eles. Eu ficava meio tímida. Aí eu não perguntava. Como é que foram os dias antes da prova? Você chegou a participar do presencial da Secretaria de Educação, promovido pelo Gran Curso? Sim, participei dos dois antes de sair o edital. Aí depois que saiu o edital, eu já estava no online. E aí eu dei continuidade ao online, que foi adaptando, né? Depois que saiu o edital, o online adaptou ao que não tinha antes no curso. Então foi, assim, perfeito. Tudo que caiu no edital tinha no Gran Curso Online. Eu consegui voltar às matérias que eu ainda não tinha, que eu já tinha visto, assistir às novas e eu acho que foi muito melhor para mim do que o presencial.
Nós temos o Mega Grandica, esse você participou, esse que eu me refiro, Mega Grandica. O que você acha de você, porque muitos concurseiros deixam acham que estudar um dia ou 2 dias antes da prova não faz bem, né? Nós temos um Mega Grandicas que a gente sempre faz um dia antes da prova. Você acha que aquele presencial ali absorve muita coisa? Com certeza, porque você tá com a memória fresca no outro dia, você pode... Porque assim, ainda que dure um dia inteiro, você tem um período para você descansar o suficiente. Você tem mais de 8 horas de sono, você vai poder estar descansada. E eu acho que, como eu sou uma pessoa ansiosa, o fato de eu saber que eu estou me dedicando ao máximo para conseguir alcançar aquilo me dá muito mais tranquilidade do que se eu não tivesse, por exemplo, participado. Eu ia me sentir culpada, ou eu ia achar por exemplo, se meu resultado não tivesse sido tão bom, eu ia falar assim, se eu tivesse participado do Grandicas, provavelmente eu teria conseguido. Então, para mim, eu acho que é importante sim, você estar com as coisas muito mais claras na memória no dia da prova. No dia da prova, o que você percebeu da prova em si? Com relação a conteúdo, pesou? Você sentiu uma prova pesada? Um pouco. Eu acho que o CESP, ele atualizou tudo que ele podia, que a gente já estava preparado, a gente já sabia mais ou menos o que o CESP geralmente cobrava. Ele inovou na Secretaria de Educação. Muitas coisas que ele cobrava com frequência, como crase, concordância, não foi tão cobrado nessa prova. Então, foi uma prova que pegou a gente de surpresa. Por exemplo, conhecimentos pedagógicos, a parte de LDB, que é o básico da educação no Brasil, não foi cobrado. De forma alguma. E nós, concurseiros, decoramos a LDB de trás para frente para conseguir fazer, já que eram as leis e diretrizes bases da educação, a gente decorou, não caiu. Então o CESP, ele tem esses peguinhas, né? No dia da prova, você começou a fazer a prova por onde? Pela língua portuguesa, a redação, pelo fato de você estar mais envolvida na área? Mas a redação, na verdade, eu só olhei o tema, aí eu fiquei meio tensa. Aí eu falei, não acredito que o CESP fez isso. Era... Cuba se despede de Fidel Castro. Eita! Pois é, eu acho que ninguém imaginava que pudesse cair um tema desse. Mas, no final, eu me saí muito bem na redação. Qual foi o conteúdo que você achou que você sentiu uma certa dificuldade no dia? Português. Português? Por incrível que pareça, a parte específica, porque ela pesa mais. Aí vem a literatura, eles cobraram morfologia, cobraram fonética. Então foi um compilado da faculdade inteira num pequeno pedaço da prova. Depois disso, como é que foi a reação, a sensação de ver o seu nome lá dentro da lista de classificação? Eu não sei nem explicar. É uma coisa indescritível. A gente tenta acreditar desacreditando, porque se não acontecer, a decepção é muito maior. Então eu preferi pensar assim, não vou me preparar, não vou ficar ansiosa, porque eu já tinha passado no temporário também, já estava na escola, já estava lecionando. Então quando saiu o resultado, uma colega me ligou e falou assim, eu vi a sua nota. Aí eu ainda virei pro meu marido e falei, se ela viu minha nota é porque eu fui aprovada. Porque só os aprovados saíram no edital. Aí eu já corri para poder ver a nota e eu fiquei muito surpresa porque o desempenho foi muito até acima do que eu esperava que seria. E aí depois eu fui fazendo um ranking junto com meu marido das notas e aí vi que fiquei em 30º, sendo que eram 32 vagas. Ser professora sempre foi o seu maior desejo? Sim, sempre. Então eu estou muito, muito feliz e muito grata por tudo que eu consegui até agora, porque... meio que foi um planejamento antes da faculdade de que nessa idade eu queria estar já concursada. Então agora é só esperar mesmo a nomeação. Nessa espera aí você pretende continuar estudando para outros concursos? Já está visando alguns ou não? Você vai dar um tempo agora? Estou dando uma respirada primeiro. Aí depois que passar a convocação eu estou pensando na verdade em fazer especialização na minha área. E aí depois começar de novo a voltar para os concursos. Desde o dia que você começou a estudar para esse concurso até o dia da prova, esse período durou quanto tempo? Mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio de dedicação. 1 ano e meio. E para a gente finalizar um resumão desse 1 ano e meio de dedicação, qual a mensagem que você deixa para os concurseiros, aqueles que já estão há mais de 1 ano e meio estudando, estão tentando aí conseguir uma aprovação num cargo público, por tudo que você passou, pela sua experiência, qual a dica que você deixa? Que não desistam. Nunca, não desistam, porque a satisfação de ver o seu nome na lista de aprovados, eu acho que vale por todo o esforço, todo o sofrimento, toda a dedicação que a gente tem durante esse período de preparação.
vale muito a pena. Então eu espero que as pessoas elas não desistam, porque é um sonho que é possível e a gente consegue com dedicação. Você passou por momentos de desânimo? Demais. Nossa, muitos e muitos e muitos. Mas valeu muito a pena, porque ainda assim, nesses momentos de desânimo, alguma coisa fala assim pra você, não desiste. Não desiste porque eu acho que o melhor ainda tá por vir. E aí você começa no dia seguinte de novo. É assim, a gente sofre um pouco à noite, vai dormir cansado, desanimado, mas no outro dia a gente tá com mais fôlego. Jordana, só tenho que agradecer a sua participação aqui no Cheguei Lá de hoje, dando todas essas dicas, contando um pouco da sua história. Você foi lá, teve persistência e conseguiu. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. É isso, ó, faça como a Jordana, não desista e o Gran Cursos Online te ajuda aí a você seguir esse caminho até a sua aprovação, tá? Entra lá no nosso site, no nosso blog, tem todas as informações dos concursos, principalmente do que você deseja e também continue acompanhando os nossos vídeos e também as nossas aulas, tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!